Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos a esse domingo maravilhoso, né? Cheio da graça do nosso Deus, aonde Ele nos deu esta alegria de poder contemplar mais um domingo. Sejam todos bem-vindos, você que aqui está comigo, você que está aí do outro lado, você que não chegou ainda, que Deus continue aí abençoando a vida de cada um de vocês. E o tema da nossa mensagem de hoje é graça e sua retidão. Amém? Nós vamos aprender a respeito dessa retidão, que nada mais é você estar plenamente vivendo em graça. Amém? Então hoje você vai aprender aqui, juntamente comigo e com os demais irmãos, como viver essa retidão em graça. Amém? Para que assim você possa crescer cada dia mais, fluir no Espírito, sem precisar que você busque ao Espírito Santo de Deus, sem precisar que você faça sacrifício, que você faça propósito, campanhas, que você faça voto. Nada disso tem eficácia. Amém? Eficácia no caso. Para que assim você possa crescer verdadeiramente no Espírito Santo de Deus, sem precisar desses rudimentos todos. Amém? Então, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado. Você que nos acompanhou ontem, né? A transmissão ao vivo do Ministério Nova Sião. Estávamos louvando a Deus, logo após o louvor, a palavra com o nosso amado dispenseiro fiel, Deraldino Costa. E hoje aqui, domingo, com José Ferreira. Amém? O único, se tiver outro pregador da graça aqui em Sobradinho, com esse nome José Ferreira, amém, né? Graças a Deus. Então, lembrando a vocês que nós não estamos aqui para agradar a homens, não pregamos a nós mesmos e pregamos sim a palavra da verdade. Palavra essa que te encoraja, que te mostra como andar verdadeiramente em Cristo Jesus, sem que você tire proveito da situação ou que você viva obrigado, que você viva sufocado, sendo obrigado a tirar 10% do que é seu, enquanto os outros enchem a barriga e o bolso. A sua vida cada dia mais entra em uma depressão só. Amém? E para que isso não aconteça, o nosso Deus nos deu esta graça maravilhosa para assim aprendermos mais dele. Amém? E lembrando aqui, deixa eu mandar logo os avisos, né? Aqui aos nossos amados irmãos ouvintes lá da Portelinha, nosso amigo Cido, né? A irmã Cineide, a sua filha Caélio, o Maciel, também o meu cunhado Marcelo, a minha irmã Maria de Fátima e todos também ali que nos assistem na vila, né? Na quadra 3, vovó e sua família, e também os nossos amados irmãos aqui na N18 que têm nos acompanhado, nossos amados irmãos que nos acompanham em toda a Sobradinho e também do outro lado ali do rio, no Pernambuco, como Tapera, né? Ali Roçado, Santa Rita, também Catinguinha, Sítio São João. Mandar aqui também a graça e a paz para os nossos parentes, né? A minha irmã e prima Clécia e família, nossa prima também Rosilda, estão aí ainda consternados com a perca da nossa tia. Bem melhor ser mais claro, perca não, a nossa tia partiu para a glória do Pai e assim foi recolhida, né? As flores mais lindas do jardim de Deus partiu. Então, Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, meus primos abençoados. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Também ali os nossos amigos e primos ali nos Caroca. Um abraço a todos vocês aí. São tanta gente, amados irmãos, que se eu for falar aqui, a live vai caber só os parentes. Amém? Mas
Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, enchendo a cada um de vocês de graça, de amor e de felicidade. E aqui também um abraço a todos que fazem parte do Ministério Nova Sião, desde os músicos aos ouvintes. Amém? Que Deus abençoe a todos como Ele tem feito, que derrame cada dia mais da sua sabedoria, da sua graça sobre todos vocês. Amém? E também os nossos amados irmãos que nos assistem aí lá em Goiás, em São Paulo, Rio de Janeiro e todas as localidades. Amém? Obrigado. Então vamos lá. Graça é o tema, né? Graça e sua retidão. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 84. Salmos 84. Quem encontrou, diga amém. Salmos 84, no versos 11 e 12. Vamos ler para a gente entender. Glória a Deus, para a gente fazer a nossa confissão de fé. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso protetor. Ele nos dá a sua graça e a sua glória e nunca deixa faltar coisa alguma. E quem anda nos seus retos caminhos. 12. Ó Senhor do universo, fazes mesmo são as pessoas que confiam em ti. Tá vendo? Como é as coisas, como é você estar em retidão com o Senhor, como é você andar na presença do nosso Deus. Vamos aqui agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa. Espírito Santo de Deus, que vive e reina, que é eficaz em nossas vidas, neste momento maravilhoso, ó Deus, quero te agradecer por me dar mais esta oportunidade, ó Deus, de estar contigo, de poder assim, ó Pai, contemplar as maravilhas, as bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, que assim o Senhor tem derramado. E nesta noite, ó Deus maravilhosa, eu sou grato ao Senhor por cuidar não somente, ó Deus, de mim, da minha casa, da minha família, mas também, Senhor da glória, de todos aqueles, meu Pai, que tem nos acompanhado, que tem dado crédito, ó Deus, ao Evangelho da Graça. Neste momento, eu sou grato ao Senhor por cuidar de todas as vidas que tem nos acompanhado e também aqueles também que não nos ouvem, mas também tem do teu amor, da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia, pois o Senhor é misericordioso e ama a todos incondicional. Amém? Quem crer, diga amém, diga graças a Deus, que assim seja. Amém, amados? Essa versão que eu li para você, você que tem um aparelho aí, essa Bíblia é a Bíblia Viva, amém? Você bota lá na Play Store e você vai ver essa Bíblia, você procura Bíblia Viva. Então, essa Bíblia, amados irmãos, te dá um esclarecimento melhor de como você deve proceder, de como você deve ler, amém? Uma versão mais clara, amém? A mesma versão está aqui, ó, na Almeida. Olha só o que ele diz. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na sua retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Tá vendo a diferença? Andar em retidão com o Senhor, amado, como é totalmente diferente, pois o nosso Deus, amado, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é unigênito, né? Derramou sobre nós a sua maravilhosa presença, nos deu do seu amor,
e hoje nós podemos andar em retidão, podemos contemplar esta maravilha que é estar debaixo da graça de Deus. Apesar de haver muitos, amados irmãos aí andando sobre um ministério de condenação e morte, que era a lei, que hoje esta lei, amado, foi cumprida, amém? E foi escrita e imprimida em nossos corações e nossas mentes, para que ninguém ensine ao seu irmão. Hoje o que estou falando contigo aqui, nada mais é do que o que você já sabe. Está aí dentro de você. Só falta ser posto em prática. E prestar atenção da maneira que lê. Prestar atenção nos verbos, no tempo, a época, para quem foi escrito. Se você não lembra, eu vou advertir, abrir seus olhos. Paulo escrevia em cartas, como escreveu muitas cartas, como você vê. Então, escrevia para quem? Para um povo. Então, você tem que ter essa mentalidade aberta, essa mente aberta, para que assim você possa crescer cada dia mais. Amém? Olha só, vou ler novamente. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso protetor. Ele nos dá a sua graça e a sua glória, e nunca deixa faltar coisa alguma a quem anda nos seus retos caminhos. Tá vendo, amado? Deus não deixa faltar nada. Nos deu da sua graça, nos deu da sua glória, e não deixa faltar nada para aqueles que andam em seus retos caminhos. Só que tem pessoas, amados, que passam por uma mensagem como essa, na Bíblia viva, e não conseguem compreender. Eu estou te mostrando nas duas versões para que você entenda e compreenda como que é você estar sobre a retidão de Deus, sobre esta graça. Nada mais é do que a graça de Deus. É que te faz você andar desta forma. Aqui o salmista diz, no versículo 12, ele diz: ó Senhor do universo, felizes mesmo são as pessoas que em ti confiam. Tá vendo? Ou melhor, que confiam em ti. Felizes mesmo são aqueles, amados, que confiam em Deus, e não aqueles que confiam em homens. Amado, se você colocar a sua crença, a sua fé, depositar a sua fé no homem carnal, como tem muita gente aí que tem mais fé no que o pastor diz do que em Cristo Jesus. Tem mais fé do que um diagnóstico médico do que o que as palavras do nosso Cristo ressuscitado nos mostram. Então, mas você tem que ter esta curiosidade, tem que ter esta alegria dentro de você. Nada mais é do que a fé. É você crer, é andar sobre os caminhos do Senhor. Aqueles que confiam, e andam nos caminhos do Senhor, esse daí encontrará alegria, viverá bem. Graças a Deus. Vamos lá na lei. Vamos ver Gênesis. Abra aí a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis. Vamos lá. Gênesis no capítulo 6. Gênesis 6, 8. Amém? Olha só. Olha o que diz aqui. Presta atenção. Mas, olha só o que é você estar sobre a retidão do Senhor. Leia comigo. Gênesis capítulo 6, no versículo 8. Mas Noé dava alegria ao Senhor. Por que Noé dava alegria ao Senhor? Por que era? Por que será que Noé dava esta alegria a Deus? Porque, amado, naquela época, nos tempos de Noé, segundo a palavra do nosso Deus, vai dizer que Noé era o único homem justo
naquela época. Era o único homem que Deus olhava para a terra e via nele, amado, algo especial que eu e você que anda nos retos caminhos do Senhor tem. Fé. Ele olhava para Noé e via em Noé fé. E ele não achava nos outros, amado, fé. Por isso, amado, que ele deu esta dávida, essa maravilhosa alegria dele poder formar, amado, ali criar, né, para ser mais claro, criar uma arca e ali salvar muitos animais, muitas espécies. Mas, porém, a única espécie humana que naquela época que se salvou foi a sua família. Por quê? Será que os filhos de Noé foram justos? Tem isso também, né? Mas Deus olhou para Noé e viu. E por causa dele, de Noé, a sua família também, amado, o obedeceu a Deus. Apesar de na história, né, aconteceu algumas coisas, mas Deus tinha Noé, amado, como homem justo, íntegro. Amém? Tinha as suas imperfeições, sim, que ninguém era perfeito, mas perante Deus, amado, ele era justo. Ele era um homem de fé. Como ontem nós ouvimos, né, o nosso amado irmão Deraldino pregar, se você assistiu, se você viu a live de ontem, ele falava da fé daquela mulher que há 12 anos sofria, né, com fluxo de sangue, e a história diz que ela queria somente tocar as vestes de Jesus. Mas, porém, a fé dela era tão grande, amado, que ela cria de uma forma especial, diferente da fé de muitos que ali estavam, né? Que tinham muitos que iam ali só para ver. Mas Jesus sabia de todas essas coisas. E hoje, amado, hoje nós vemos pessoas pegar, deixa eu pegar um gancho aqui na pregação do irmão de ontem, vemos pessoas hoje fazendo isso, pegando esta passagem e trazendo para dentro dos templos religiosos, entre aspas, né? E fazendo campanhas com isso, que você tem que tocar nas vestes, na orla do manto de Jesus. Para ser mais claro, quem participou, quem estava lá junto comigo no sistema, participou disso. Na época que estávamos lá, foi comprado bastante metros de um tecido vermelho, amado. E ali fazíamos aquela campanha. E 4 obreiros, 2 de um lado e 2 de outro. E nós vinhamos ali do altar, como diz eles, né? Que tem ali aquele espaço, o palco, né? O palanque, como se fosse o altar do Senhor. E o altar do Senhor, você sabe, já te expliquei, é você mesmo. E passávamos para o povo tocar ali como se fosse a orla de Jesus. E quem tocasse com fé seria alcançado, seria sarado de qualquer enfermidade. Que grande mentira, amado. Não tinha precisão disso, mas o intuito era esse, amado. E até hoje, quem está lá no sistema aonde nós pertencemos, continua fazendo essas coisas. Não é fé, amado. Isso não é fé. Isso aí é você querendo provar a Deus, ver para crer. Tomé virou para Jesus e disse: deixe-me, eu só acredito que tu és o Cristo e tu me mostrar as chagas, as feridas nas mãos, os cravos nas mãos. E tem pessoas até hoje dentro do sistema religioso fazendo um tipo de campanha, de propósito como esse. Vai morrer, amado, na enfermidade, vai morrer na loucura e não vai mudar nada. Isso aí é só uma parte que eu estou te dizendo, fora as outras coisas, como outros propósitos, né, que faziam lá, para você dar o seu melhor, dê o seu Isaac, traga o seu Isaac para a igreja. Olha só que coisa, amado. E outras, traga, amado, traga uma foto de um filho seu, de alguém, de algum parente, para a gente orar. Se ele está no vício disso, daquilo, nós vamos orar e Deus vai mudar a situação. Amado, se a pessoa não quer, amado,
eu sou claro, justo e vou te dizer, usar as palavras que Jesus disse ao profeta Samuel. Ele disse: por que é que tu ainda ora por aquele que eu já decretei que não quero mais nem saber? Tá vendo? E muitas vezes, amado, tem pessoas desse jeito, querendo que Deus mude a situação da vida de alguém, sendo que aquele alguém que está ali não quer nada. Infelizmente, aquela pessoa quer continuar no erro, quer andar errante. Com Saul não foi diferente, recebeu do Senhor ali, como era naquela época, olho por olho, dente por dente, recebeu e o que fez? Tudo diferente, amado. No começo era só alegria, só flores, venceu muitas guerras, mas porém, amado, o coração dele estava cheio de avareza, como tem muitos hoje. Deus nos dá, amado, não é que Deus manda alguém dizer para outra pessoa, não. Ele vem diretamente a mim e a você e nos diz como proceder, como andarmos bem com Ele. Como você leu aqui no Salmos 84, se você andar nos retos caminhos do Senhor, você alcançará a graça de Deus e a sua misericórdia. Se andar nos seus caminhos. Mas tem pessoas, amado, que oferecem um copo d'água como esse aqui, a pessoa bebe e diz assim: a sua fé, vai da sua fé, você não ficou curado por causa da sua fé, você teve pouca fé, você tem que participar do curso fé. Você tem que participar, amado, da palavra, aprender de Cristo Jesus. Deus olhou para Noé, como estava te dizendo, e viu em Noé o que? Fé. Justo, achou em Noé ali o que os outros não tinham. Seja dessa forma, abra a sua mente, os seus olhos, o seu entendimento, e olhe para que Deus assim olhe para você e diga: ali há um justo. Amado, se você for um escolhido de Deus, pode estar na certeza que aonde você estiver, metido no que você estiver, se você for um escolhido de Deus, pode estar na certeza que Deus nem tarde nem falha, e Ele tirará você de onde você está e te colocará em lugares altos, em pastos verdejantes, né? Assim que a palavra nos diz. Creia somente. Amém, amados? Então, leia comigo agora. Vamos lá no livro de João, livro da lei, né? João, vamos lá, que conta a história do nosso Senhor, né? Que hoje não é mais Jesus de Nazaré, amado. João capítulo 1, no versículo 14. Amém? Você concorda comigo que Jesus hoje não é mais Jesus de Nazaré? Se não concorda, amém. Não tem problema. O que vale é você crer. Amém? Ele hoje é o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje é o Cristo ressuscitado. O único vivo. Amém? O único Deus maravilhoso sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler? Cristo, olha só, na versão aqui, na Bíblia Viva. Cristo tornou-se um ser humano e morreu aqui na terra, entre nós, e era cheio de perdão, amoroso e da verdade. E alguns de nós vimos glória dele, a glória do Filho único do Pai Celeste. Tá vendo? O único, amado, unigênito. Olha que amor maravilhoso. Olha que retidão grande. Imagine só. Você veio, Jesus, né? No caso, veio como homem, morreu entre nós, crucificado como criminoso, como se fosse um ladrão, um salteador, terrível. Jesus foi crucificado, amado, como se ele tivesse feito algo terrível.
Mas, porém, ele não fez nada disso, amado. Simplesmente, ele veio para cumprir aquilo que o homem não queria cumprir e não pôde cumprir como até hoje. Tem pessoas aí, amado, que gostam, né, de abrir a Bíblia no Velho Testamento, como é dito, para pregar as pessoas medo, amedrontar as pessoas, ameaçar. Sendo que Jesus cumpriu todas essas coisas por você. Você não precisa participar desses movimentos. Da lei, não. Você precisa andar em retidão em Cristo Jesus. Você precisa conhecer a história daquele povo, sim, para que você não faça do mesmo jeito. Mas fazer, cumprir a lei, primeiro, vou só ser claro com você. Homem nenhum nessa terra, de igreja, entre aspas, né? Nenhuma cumpre a lei. Eles dizem que faz a Páscoa com o nome Santa Ceia. Que para nós, da graça, nem é ceia e nem é Páscoa. Porque se fosse Páscoa, como sempre digo a vocês, tinha que ter ali a preparação da Páscoa, tinha que haver o cordeiro sem quebrar nenhum osso, tinha que haver o que mais? Ervas amargas, pão asmos, né? E outras coisas a mais para que acontecesse assim a Páscoa. O que é que eles fazem? Serve pão e suco, pão amassado pelo padeiro, o suco de uva fermentado, né? Que é tirado ali das fábricas de vinhos, para que assim se faça a Santa Ceia dos homens. Amém? Santa Ceia é essa, amado irmão, como sempre digo a vocês, criada para tirar proveito. Amém? Quando chega a bendita Santa Ceia dos homens, falo isso que eu já participei, amado, e digo a vocês, quando chega esse movimento, eles dizem, traga o seu melhor para a casa de Deus. Assim como Deus lhe traga o seu melhor, é a Santa Ceia do Senhor, nós vamos entrar em comunhão com o Senhor. Uma vez por mês. Olha só. Amados, essas coisas não têm eficácia nenhuma, como já falei. Você não tem que participar das coisas. Jesus cumpriu. Segundo ponto que eu quero tratar com você, além da Santa Ceia dos homens. Qual é hoje o pastor, né, que tem o título, né, carrega o título de pastor, que ele quer fazer a circuncisão, na idade que ele está? Na época lá na lei, era com 8 dias de nascido, tinha que se tirar um pedaço do prepúcio do homem, do filho, como ele dizia, nascido macho. Se fosse macho, tinha que fazer esse ritual. E hoje, será que nós temos no Brasil pastores circuncidados aos 30, aos 40, aos 20, 25 anos, 18? Não tem, irmão. Por que não tem? Porque era lei. E qual é o homem já nessa idade que quer passar por um processo desse? Nenhum, amado. Nenhum. Então eles querem aplicar a lei em vocês, mas não querem cumprir. Diz que você tem que tirar 10% do que é seu, que você tem que fazer campanha, você tem que ir a ciclo de oração, você tem que ir para aula dominical para aprender a doutrina da igreja, você tem que subir ao monte, você tem que fazer jejum. Se você buscar Deus no monte, você não vai achar que Deus não está lá. Se você fazer jejum, querendo ser mais santo do que os outros para se santificar, não vai acontecer isso. Amém? Ah, não, mas eu faço jejum, amado irmão, é para matar a vontade da minha carne. Pelo contrário, vai triplicar, vai aumentar a vontade, o desejo. Amados, você não sabe, mas eu sei que todo mundo sabe disso. Quanto mais nos proíbe, quanto mais as coisas são proibidas, mais vontade de fazer nós temos. Você vê a graça de Deus, essa liberdade maravilhosa que Cristo nos deu, mas você vê as pessoas querendo? Não vê, amado, as pessoas querem pagar preço, querem fazer sacrifício, querem fazer voto com Deus, mas não tem ali a ousadia de dizer assim, Deus, eu estou aqui, eu sou teu filho, olha para mim. Não que Deus não esteja olhando, amado, mas tem pessoas que só acreditam no que o homem diz, no que o pastor diz, no que o pastor do outro lado chega para você e diz o seguinte, olha, Deus está me revelando aqui agora, Deus está mandando eu dizer a fulano, cicrano, assim, assado, mentindo, amado.
Isso são coisas terríveis que amedrontam as pessoas, colocam medo nos amados irmãos. Olha, cuidado que Satanás está rodeando o irmão, cuidado que o diabo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Amado, isso é uma mentira muito grande. Primeiro, ainda que existisse um ser espiritual por nome Satanás, não existiria mais porque Jesus venceu na cruz. Amém? E Satanás, amado, e diabo não tem nada a ver com o Espírito. O único Espírito vivo e eficaz que vive é o Espírito Santo de Deus. Se você acha que eu estou mentindo, então vá lá no livro de Hebreus 2,14 e leia. Ainda que existisse, amado, um ser espiritual por nome diabo ou Satanás, e tem muita gente que até hoje acredita que diz que a terça parte dos anjos está na terra, fazendo com que o homem erre, com que o homem faça todo tipo de coisas erradas. Mentira, outra mentira grande, amado. As pessoas erram porque gostam de andar errado. Um certo homem chegou para Jesus e perguntou: Mestre, quem é o nosso maior inimigo? E Jesus respondeu para ele o seguinte: quem é o vosso inimigo? É você mesmo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Mas o homem, amado, para se sair dos seus erros, não assume os atos que faz. Ele diz: foi o diabo que fez eu errar. Foi, amado. O daimon que está lá dentro dele ativado, que faz ele beber, faz fumar, faz se prostituir. Todas essas coisas. Mas espiritual, não. Amado, para quem não sabe, a terça parte dos anjos caído, que muitos até hoje procuram, e aquele que se diz que o pastor sabe, está aprisionado em correntes eternas, aguardando de Deus um julgamento. E onde é que isso está escrito, irmão José? No livro de Judas. Judas só tem um capítulo, está lá no versículo 6 em diante. Leia, aprenda, abra sua mente. O que muitos irmãos amados vão para a igreja, amado, leva a Bíblia como essa, mas porém lê e não compreende. Não entende. Por que não entende? Porque não pede sabedoria a Deus. Fica só ali na conversa do pastor. Não faz igual aquele eunuco, né? Da rainha de Candace. Ele chegou estava lendo as escrituras no livro de Isaías e o discípulo foi lá, né? Esteve e ele disse o quê? Entendes tu o que lê? Para ser mais claro, compreende o que é que tu está lendo? Tu sabe o que é que está acontecendo aí? Tá vendo, amado? E as pessoas ficam aí. Não porque você tem que aceitar Jesus, porque você tem que se batizar nas águas, porque você tem que tirar 10% que é seu, porque você tem que fazer as campanhas, você tem que fazer os propósitos, você tem que participar da doutrina da igreja, porque a doutrina é assim, porque a doutrina é assada. Amada, a doutrina da igreja de Cristo verdadeira, que são vidas, é aqui, ó. Palavra. Essa é a doutrina. Irmão José, e o Ministério Nova Sião não tem doutrina não? Qual é a doutrina de vocês? Palavra, amado. Quem é o pastor de vocês? É Deraldino? É irmão José? É o Wilton? É Antônio Carlos? Não, amado, nosso pastor é Cristo. Nós não temos homem como pastor. Amém? Ainda que eu estou aqui, ó, falando com vocês atrás do púlpito, mas eu não sou. Quem é Deus, o único pastor. Quando eu estou aqui atrás do púlpito com você, eu estou na função, amado, de um pastor. Mas eu não sou pastor. Você lembra quando Jesus chegou para Moisés? Moisés disse o que a ele? Mas, Senhor, como eu vou dizer para aquelas pessoas que foi o Senhor que me mandou, o que eu direi? E ele disse o quê? Fala para eles que eu sou mandou você. O grande eu sou. Cristo, amado. Ele é o único pastor. As pessoas é que ficam enfeitando. Ah, porque o meu pastor. Ah, porque o pastor é isso. Porque o pastor é um homem de Deus. Amado, assim como o pastor, né, é um homem de Deus, você também é. O pastor não tem mais unção do que você. Ele não é mais do que você. Só vou lhe dizer, da mesma forma que Deus o abençoa, ele abençoa você. Ah, mas as bênçãos do pastor é maior porque ele prega.
Deus olha para mim e para você, amado, vê espíritos aperfeiçoados. Ele não olha para mim e para você e diz assim, ó, como está a nossa mão, né? Do maior ao menor. Deus, ele já fez tudo, amado. Tudo. O maior é ele. E então ele abençoa desde o maior ao menor. Todo mundo igual para Deus. Não tem essa de que você tem mais unção do que esse crânio porque fulano é assim. Não, amado. Isso tudo são coisas que não tem nada a ver. Amém? Então, nós estávamos em Atos dos Apóstolos, na Bíblia Viva. Amém? Estou usando aqui o aparelho de minha esposa. Atos dos Apóstolos. Atos no capítulo 15. Atos capítulo 15, no versículo 11. Amém? Quem encontrou, diga amém. Olha só. Vocês não creem que todos são salvos? Da mesma forma, pelo Senhor Jesus, que foi dado de graça à humanidade. Que coisa forte, né, amado irmão? Que palavra linda. Acabei de falar para você aqui. Só existe um pastor, Cristo. Os outros é conversa fiada. Os outros que carregam título, para mim, amado. Ah, irmão, mas você tem que respeitar o pastor A, o pastor B, como homem, amado. Como eu respeito todo e qualquer homem. Mas não vê nenhum deles dizer assim, não, mas eu estou um grau acima de você, porque eu sou pastor da igreja A, da igreja B. Você pode ser o pastor de onde você quiser. No título, carregando o título, mas o único pastor que deve ser honrado e respeitado é Deus. O homem carrega esse título, amado, e tem muitos que é como se fosse Deus. Querem fazer as coisas como se para eles aquilo dali fosse a última coisa no mundo para fazer. Tentando não, tirando proveito da situação. Aprende, amado. Vão para as faculdades de teologia, aprende muitas coisas boas e coisas também ruins. Mas o que acontece? Em vez de falar a verdade aos amados irmãos, pelo contrário, preferem tirar proveito da situação. Eu já falei e vou falar de novo. Amado, se um dia você ou qualquer outro chegar e dizer assim, a partir de hoje, quem quiser pregar é de graça. De graça recebei, de graça vos dei. Você não vai mais receber salário para pregar. Amado, o que era de pastor nessas igrejas aí não ficava um? Ah, mas o pastor da minha igreja não ganha salário. Ah, ganha uma contribuição, como eles dizem. Irmão José, o senhor ganha o quê para estar pregando? Só a graça de Deus, amado. De graça recebi e de graça vos dou. Amém? Amado, eu gosto de chamar essas pessoas, pastores, né, entre aspas, que carregam o título de pastor, que trabalham e recebem salário através do suor dos irmãos. Ainda diz assim, mas é o meu trabalho. Eu sou pastor, prego porque o meu trabalho é esse, é pastorear, é cuidar de vidas. Mentira. Quem cuida de vidas, quem cuida de almas é Deus, amado. Nós só temos o direito, amado, de mostrar a verdade às pessoas, não tirar proveito. Amado, sabe quanto eu cobro aqui para estar aqui com vocês, neste domingo maravilhoso? Nada. Aqui eu não preciso que os amados irmãos me ajudem a pagar minha água, minha energia, a internet que estou transmitindo para você, porque graças a Deus, Deus me agraciou com trabalho. Eu trabalho, amado. Eu não sou contra, amado, a quem trabalha, não. Eu sou contra quem vive sustentado pelo suor dos outros irmãos, de muitos que não têm nem o conhecimento. Isso é triste. Mas se você tem o título, né, o dom, carrega de pastor, se você trabalhar, amado, olha, fulano, eu sei que você fundou aí, você é tido como presidente da igreja aí, do templo físico, mas se você quiser, eu vou fazer a vontade de Deus. De graça receber e de graça vos dei. Eu tenho o meu trabalho.
Eu não preciso de contribuição de A, de E, de B. E aí ensine as outras pessoas também a viverem assim, bem. Mas não, amado. Faz questão de fazer dessa forma. Por quê? Porque tem proveito. Aí diz, olha, nós estamos no vermelho. Tem 2 papéis de energia aqui da igreja que está atrasado. Nós estamos com a água aí prestes a cortar. O aluguel também é caríssimo. Aí eu vou e pergunto, por acaso eu mandei você alugar algum ponto? Por acaso eu mandei você falar com alguém para alugar ali aquele espaço e botar uma placa e dizer aqui é a casa de Deus? Se o próprio Deus nos diz, não tenho lugar onde recostar a minha cabeça. Tinha que tomar a vergonha, amado, desses homens que fazem isso. Tem que abrir os olhos e olhar para a frente e dizer assim, olha, a palavra tem razão, o único pastor é Cristo, o único Deus, o único soberano. O que eu estou fazendo está errado. Eu, em vez de ajudar o meu irmão, ajudar o meu próximo, pelo contrário, eu estou tirando, sugando, arrancando o que eles não têm. Mas o nosso irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, já dizia, olha, depois da minha partida, no meio de vós aparecerá lobos devoradores que não pouparão o rebanho. E nós estamos vendo isso hoje. Continuando a leitura, olha aí, vamos ler de novo o versículo 11. Vocês não crerem que todos são salvos da mesma forma pelo Senhor Jesus, que foi dado de graça à humanidade? É difícil, né, amado? Para muitos, acham que não, que tem que pagar preço. Versículo 12. Não houve mais discussão a todo mundo, agora ouvia enquanto Barnabé e Paulo falavam a respeito dos milagres que Deus tinha feito por meio deles entre os estrangeiros. Quando eles terminaram, Tiago tomou a palavra. Irmãos, disse ele, ouçam-me. Olha, versículo 14. Pedro falou a vocês a respeito da ocasião em que Deus primeiramente visitou as nações a fim de separar dentre elas um povo para fazer honra ao seu nome. Olha só, mano, preparou e ainda usou a quem? A Pedro, que era ali da circuncisão, que pregava a lei. Ao versículo 15 ele diz, e este fato da conversão deste povo concorda com o que os profetas predisseram. Por exemplo, ouçam estas palavras do profeta Amós. Tá vendo, amado? Que coisa interessante. Mesmo ainda ali, os pactos, né, se cruzando, Deus usou a Paulo e a Bernabé, depois usou a Tiago e também a Pedro. Pedro, amado, foi quando ele foi lá, se você não lembra, eu vou abrir a sua mente, a história que ele está querendo relatar aqui, que ele trouxe, que Pedro foi lá, amado. Lembra do centurião Cornélio? Atos 10, no versículo 10 em diante. Então, Pedro recebeu aquela visão, não sabia o que era que estava acontecendo. Deus mandou ali naquele pano lá um monte de aves e répteis, coisas impuras. E Pedro estava com fome e disse a Pedro, mata e come. E ele disse, jamais comerei o que é imundo. E Deus disse para ele o quê? Não tenhas por impuro e imundo aquilo a qual eu abençoei. Tá vendo? E hoje nós vemos pessoas dessa forma. Eu não como carne de porco por causa disso. Eu não como isso por causa daquilo. Eu não como peixe de couro. Eu não como isso daqui. Amado, tudo que tem neste mundo, amado, é abençoado por Deus. Mas Deus é tão justo e maravilhoso. Ele diz assim, ó. Aquele que come, coma. Aquele que não come, não coma. Aquele que está ali com o irmão, que o irmão se sente mal, então não constrange o seu irmão. Se ele não come, não coma também.
Faça ali aquele momento ser agradável. Mas tem pessoas, amados, que condenam as coisas de Deus. Não é que você não possa comer. Vai do seu organismo, amado. Amém? Então tenha essa alegria no seu coração. Amado, Romanos, são 7 horas agora e 2 minutos. Romanos, no capítulo 6, olha só, Romanos 6, versículo 14, nós vamos ler até o 18. Olha só. Nunca mais o pecado precisa voltar a ser-lhes Senhor. Pois agora vocês não estão mais amarrados à lei com que o pecado os escraviza, mas livres sobre a compaixão e misericórdia de Deus. Isso aqui na Bíblia viva, amado, tá vendo? Bem claro para você aqui entender, para que você deixe o velho, como diz, né, na lei, o velho homem, e passe a viver a nova criatura que você é. Tem muita gente que diz, eu já aceitei a Jesus, sou nova criatura, eu vou me batizar tal dia. Mas você já é batizado. Amém? Romanos 6,3, ou não sabeis que todos vós, quantos foram batizados aonde? Quem sabe, quem está aqui sabe, diga aí, onde que nós fomos batizados? Na morte de Cristo, mano. Todos nós, não precisa que você seja batizado nas águas, não. Aí tem gente que diz, não, mas Jesus se batizou. Jesus se batizou sim, mas por quê? Porque ele era judeu e era lei. E ele tinha que participar do batismo. Mas vê se ele batizou alguém. Não batizou. O que João disse? Olha, após mim virá um que eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas. E ele vos batizará com o quê? Com fogo. Tá vendo? Não com água, mas com fogo e no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Amém. Versículo 15 do livro de Romanos, no capítulo 6, agora no versículo 15. Isto significa que agora nós podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado, pois nossa salvação não depende de guardar a lei, mas de receber a graça divina naturalmente, que não será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado com a morte? Com a absolvição? Aquele a quem você mesmo se oferecer, este o tomará e será o seu senhor, e você será escravo dele. Olha só que coisa interessante, amado. Você pode escolher qual Deus você quer seguir, se é o Deus da graça, ou se é o Deus dos homens, né? Que muitos creem de todos os jeitos, têm crença de todas as formas. Mas se você quiser se tornar escravo desses deuses estranhos, né? Fica à vontade. Versículo 17. Graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedeceram de todo o coração ao ensino que Deus lhes entregou. Que coisa maravilhosa, amado. Tá vendo? Em outro tempo, aquele povo fazia-se o quê? Se entregavam ao pecado, às coisas erradas. E agora, conhecendo a Deus, eles não fazem mais essas coisas, não participam mais dessas coisas. Assim tem como ser nós, amados. O pecado que é imputado ao homem hoje, nada mais é do que obras da carne. Amém? Que é o quê? Feitiçaria, né? Glutonaria,
E outras coisas a mais que não vou falar para você aqui agora, que você já sabe. Mas se você tiver curiosidade, você vai lá em Efésios, se não me engano, está lá no livro de Gálatas 5, 16 em diante. Amém? Graças a Deus, você vai ver a obra, né? Os feitos da carne e do espírito. Versículo 18. E agora estão livres do velho senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor, e a justiça. Tá vendo? Deixou ali de ser escravo do pecado, escravo da lei, e passou agora a ser, a tradução diz aqui, ser escravo, amém? Mas passou agora a ser livre, ser filho de Deus, amém, amados? E para nós encerrarmos aqui, Romanos ainda, no livro de Romanos, só que agora no versículo 11, Romanos 11, no versículo 5 e 6. Já vamos encerrar. E hoje em dia é a mesma coisa. Nem todos os judeus deram as costas a Deus. Há uns poucos sendo salvos, como ressuscitado da benignidade de Deus em escolhas. Versículo 6. E se isso é devido à benignidade de Deus, então não é por eles serem bonzinhos, porque neste caso o presente gratuito não seria mais gratuito, não é gratuito quando é conseguido como retribuição. Tá vendo, amado? Foi retribuído a nós. A graça veio para nós gratuitamente por retribuição, amado. E muitos daqueles judeus, como está dizendo aqui, alcançaram do Senhor a misericórdia por serem justos. Amém? Por andar em retidão com o Senhor, por andarem na sua harmonia, por estar vivendo bem consigo mesmo e com o seu próximo. Hoje não é diferente, amado. Podemos andar em retidão com Deus, por quê? Porque nós temos a graça de Deus, fomos alcançados. Hoje, amado, não é só Israel, amém? O povo escolhido, a menina dos olhos de Deus. Quem é a menina dos olhos de Deus hoje? Todos nós, amado. Amém? De um povo só, amado, de um povo, né, que não o buscavam, de um povo que buscavam a Deus, que não eram achados, e Deus escolheu esse povo. E para Deus hoje não há, amado, nem judeu, nem grego, nem gentil, todos. Deus disse que o quê? Que de um povo fez uma só nação. Para Deus todos somos iguais. Não existe mais Israel como a menina dos olhos de Deus. Amém? Hoje somos todos nós. Graças a Deus. Então, para encerrar, Efésios no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Para a gente encerrar. Isso na Bíblia viva, amado. Estou te mostrando aqui com clareza para que você fique bem instruído, para que você aprenda. Amém? Vamos lá? Quem encontrou, diga graças a Deus. Devido à sua bondade, é que vocês foram salvos, mediante a confiança em Cristo. Até a própria fé em Jesus não vem de vós mesmos. É uma dávida de Deus também. Olha só, amado. Tudo se resumiu na fé. Todos aqueles movimentos, todas aquelas coisas que aconteciam na lei, nada mais era do que fé. Nada acontecia sem que você tivesse fé. E Jesus de Nazaré, amado, trabalhou para isso, para que as pessoas adquirissem fé.
E hoje todos têm, amado. Todos creem de uma forma, cada um crê de uma forma diferente. Mas sabendo, amado, que Cristo ele é o único a qual você deve reverência, a qual você deve todas as coisas. Amém? Versículo 9. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isto. Isso quer dizer o que, amado? Que porque eu prego, porque eu estou aqui falando com você, te mostrando essas verdades, a salvação, amado, não vem porque eu estou fazendo isso. Ela já foi conquistada, Cristo já te deu. Amém? Você não tem que buscar. Ou foi pelos seus méritos. Ah, não, mas eu sou abençoado por Deus porque eu sou pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejumo, eu oro de madrugada. Nada disso para Deus, amado. Vale. Não são pelos seus esforços, não são pelos seus méritos. É simplesmente por amor. Amor esse de Cristo. Amém? Então, graça e paz a todos. Fiquem todos na paz. Que o Espírito Santo de Deus, na sua bondade e infinita misericórdia, continue cuidando de cada um de vocês e que vos dê uma mente iluminada, olhos iluminados e mentes iluminadas e um coração puro, um coração tranquilo, um coração aberto, para que assim você possa entender e compreender a palavra da graça de Deus que já está aí dentro de você. Só falta ser posta em prática. Amém? Não seja escravo do sistema religioso. Não fique dependente do pastor, entre aspas. Aprenda de Cristo. Tenha coragem, tenha curiosidade de aprender. Leia a Bíblia, peça sabedoria a Deus, amado irmão. Amém? Fiquem com Deus e até domingo que vem, se assim Deus o permitir. Graça e paz a todos.